Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Meu Corpo Blindado. Por que usar remédio para diabetes reduz a imunidade e aumenta as viroses? Olha a correlação. De cada 10 pacientes no meu consultório, pelo menos 6, 60%, é muita coisa, apresentam queixas ligadas ao tratamento do excesso de glicose no sangue com remédio. Por exemplo, é muito impressionante. As pessoas começam a tratar com remédio para reduzir glicose. É claro que isso é importante, tem que reduzir a glicose. E muitas vezes o recurso que a pessoa utiliza são medicamentos. E logo em seguida ela começa a apresentar os seguintes sintomas: náusea, muito enjoo, né? Vômito, diarreia, dor abdominal, dor de barriga e falta de apetite. Por que será que isso acontece? Estes são sintomas comuns que meus pacientes reclamam nessa tentativa de reduzir a glicose. E o mais grave é que muitos deles demonstram também uma queda da imunidade e começam a apresentar mais sintomas de gripes e resfriados. Ou seja, é como se o tratamento para redução da glicose no sangue, para diminuir o diabetes, né, que é uma doença grave, com esses remédios aumentasse a quantidade de vírus no corpo. O paciente começa a apresentar mais sinais de viroses. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, por que isso acontece? Por que usar remédio para diabetes reduz a imunidade e aumenta as viroses? Não é importante reduzir a glicose no sangue? É claro que sim. Claro que é importante. Mas existem mecanismos naturais para isso. A lógica é a seguinte: o remédio mais comum que hoje a gente tem aí disponível, né, nas farmácias para o controle do diabetes, ele tem um efeito adverso grave sobre o funcionamento do sistema imunológico, que, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde negligenciam. Eles não levam isso em consideração na hora de dar a receita. Simplesmente eles ignoram as consequências do uso desses medicamentos, porque eles querem reduzir a glicose do sangue a qualquer custo e numa velocidade muito rápida. Ok? E a situação é muito grave, gente. Esse remédio ele tem um nome, é clássico, é a metformina. E para vocês terem ideia da quantidade de vendas desse produto, é uma coisa impressionante. Existe um ranking que foi publicado pela Interpharma dos remédios mais vendidos no Brasil. E veja só, o controle de diabetes com medicamento está em quarto lugar no ranking, na quarta posição desse ranking. Nós estamos falando de uma receita para as farmácias em torno de 0,3 bilhões, né? 0,3 bilhão, melhor dizendo em bom português, de reais por ano. Né? Então, é muito dinheiro, é muita gente consumindo esse tipo de fármaco. E para mim, que sou imunologista, que cuida do sistema imunológico, pensar nisso me dá arrepios, porque, meu Deus, se existe um outro caminho natural, por que a gente insiste em usar esse mecanismo artificial de controle do diabetes? Se esse remédio prejudica a imunidade das pessoas, por que ele é tão consumido? Essa é uma pergunta séria, né? E na minha opinião técnica, existem 2 fatores. Tomem nota aí, né? Como eu gosto de brincar de neon, para você não esquecer mais. Fator 1. As pessoas querem um milagre para a vida delas. Elas querem ficar livres do diabetes sem esforço. Então, elas não querem mudar os hábitos alimentares, ou, por exemplo, fazer atividade física. A ideia é a seguinte: doutor, me dê uma pílula mágica para acabar com a minha diabetes, né? Eu estou pré-diabético, eu estou com problemas, me ajuda. É assim que as pessoas querem, é isso que está acontecendo. Então, elas vão procurar o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo.
E o segundo fator é os profissionais de saúde não estão preocupados com os efeitos adversos que muitos medicamentos, muitos remédios causam para o sistema imunológico. Alguns talvez nem saibam disso ou simplesmente ignoram. Na verdade, muitos simplesmente não explicam para o paciente durante a consulta o que vai acontecer com a imunidade dele. Né? Ele dá a receita e fala, olha, vamos ver o que acontece, daqui 90 dias você volta para a gente ver se deu certo ou não, se a glicose reduziu, se a sua diabetes está sob controle ou não, ou se a gente vai ter que aumentar a dosagem. É assim que está acontecendo. Né? Por essa razão, eu quero fazer um alerta sobre o risco do uso indiscriminado desse remédio para diabetes. Eu faço esse alerta, não é só para chocar, não é para deixar as pessoas preocupadas, muito pelo contrário, é porque existem formas naturais para controlar o diabetes, sem usar remédios, e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Até o final dessa aula, quais são as alternativas, qual que é o passo a passo que a gente pode seguir sem precisar da metformina. Essa é a estratégia, é assim que a gente vai fazer, tá legal? E aí vem o seguinte, antes, nós precisamos entender um pouco mais sobre o que é o diabetes, como que ele acontece, qual que é a causa, qual que é a origem. Aliás, deixando bem claro, um bom profissional de saúde, ele sabe imunidade, ele sabe como funciona o sistema imunológico, ele entende a causa do problema e não fica apenas tentando cortar sintomas, ok? Ah, mas espera aí, professor Dr. Luiz Augusto, o senhor está querendo dizer que o aumento da glicose no sangue é o sintoma, não é a causa? Exatamente isso. Tomem nota, bota de neon aí no seu caderno para ficar piscando e você nunca mais se esquecer. A taxa elevada de glicose no sangue, o aumento da glicemia, não é a causa, não é o diabetes. Isso é o sintoma. E se você simplesmente tentar combater esse sintoma, utilizando, por exemplo, o medicamento, você vai comprometer ainda mais a causa do problema. E a causa do problema está num distúrbio imunológico. A causa do problema está em uma superinflamação que está acontecendo no corpo. Vejam só. Né? Poucas pessoas sabem disso. E, infelizmente, poucos profissionais de saúde. O nome técnico para diabetes é diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Né? O tipo 1, ele tem um componente genético associado. Então, a pessoa já nasce com algumas mutações importantes e desde a infância, desde criança, pode ser que ele não consiga produzir insulina na quantidade suficiente ou ele tenha mutações nos receptores de insulina, ele já nasce, infelizmente, com essa herança genética, né, da família dele, e ele não responde à insulina. E por não responder à insulina, ele vai ter uma taxa de glicose elevada no sangue. A insulina é um hormônio obrigatório para que a glicose saia do sangue e entre nas células, em especial músculo, ok? Hemácias, e o único que não precisa é o cérebro. Aliás, o cérebro é dependente de glicose. Você sabia disso? Se existe um órgão no nosso corpo que é dependente de glicose, é o cérebro e as hemácias. Esses são os dois tecidos que não podem ficar sem glicose, senão eles morrem. Hemácias são os glóbulos vermelhos, como esses aqui atrás de mim, olha, no vídeo. Né? Esses disquinhos vermelhos aqui. Essenciais para o transporte de oxigênio, mas eles são dependentes de glicose. Sem glicose, elas morrem. O cérebro é a mesma coisa. Cérebro e hemácia, tá tudo bem. Eles nem estão preocupados muito com a insulina, porque eles têm um mecanismo de retirar a glicose do sangue. E o resto do corpo precisa da insulina. E se o paciente nasceu com mutações genéticas que impedem a produção de insulina ou o uso da insulina, devido a mutações em receptores nas células, a glicose fica em excesso no sangue. E aí começa o problema.
Essa glicose em excesso no sangue, atenção, anote aí, é um dos mais potentes agentes inflamatórios do corpo. Opa, peraí. Quanto mais glicose no sangue, mais inflamação? Sim. Vai, doutor Luiz Augusto, então tá certo, eu tenho que usar o medicamento para reduzir glicose. Ah, é? Aí que tá o problema. Quanto mais medicamento você usar para diminuir a glicose no sangue de forma artificial, mais você compromete o funcionamento da sua imunidade. E eu vou te provar isso aqui hoje. Preste bastante atenção. Antes de chegar lá, eu preciso te explicar qual que é a relação entre sistema imunológico e diabetes. Então, muita atenção agora no que é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele acontece em adultos. Eu comecei essa aula dizendo que de cada 10 pacientes no meu consultório, 6 apresentam esse tipo de síndrome, que é um excesso de glicose no sangue em função à resistência à insulina. Com o tempo, devido a hábitos incorretos de alimentação, em especial, estilo de vida, como, por exemplo, tabagismo, uso de álcool, falta de atividade física. Tem 3 exemplos aí de coisas que comprometem, com o tempo, a capacidade do seu corpo de produzir insulina na dose certa e tirar essa glicose do sangue. Ok? Isso pode acontecer com qualquer pessoa na fase adulta. Infelizmente. E não tem hora para acontecer. Isso pode acontecer aos 25 anos, aos 35, aos 90, aos 80. Tudo depende do seu estilo de vida. E tudo depende de saber como anda a sua imunidade. E aí fica a pergunta, você sabe como está a sua imunidade hoje? Para prevenir-se das consequências do diabetes? Então, gente, é fundamental entender a imunidade. E pensando em diabetes, o que significa essa palavra? Né? Diabetes, gente, vem do grego e significa sifão, ou seja, é como se fosse uma torneirinha aberta o tempo inteiro. A pessoa está perdendo água o tempo inteiro, ok? Então, é como se ela urinasse várias vezes ao longo do dia. E por que isso? Porque é tanta glicose no sangue que isso aumenta a osmolaridade do plasma sanguíneo, obrigando os rins a filtrar mais o sangue, né? E aí vai liberar, aí a bexiga enche muito e a pessoa sente vontade de urinar. Aí ela vai correndo para o banheiro e joga fora a urina o tempo inteiro. Dá muita sede. Então a pessoa toma muita água o tempo inteiro e a sede não passa e a bexiga enche e assim fica, aquele ciclo. E a pessoa perde muita água e acaba se desidratando. Curioso, né? Mesmo tomando muita água, a pessoa pode se desidratar. É, por causa do excesso de glicose no sangue. E a urina tem um aspecto doce. E daí o nome, diabetes, ou seja, urinar várias vezes, do grego, é o sifão, né? Mellitus, de mel, doce. Então, a urina doce, a urina adocicada, porque aparece glicose na urina, literalmente. É por isso que recebe esse nome de mellitus. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, existe alguma relação direta de um sistema imunológico desequilibrado que gera superinflamação no corpo com diabetes? Será que uma queda na imunidade provoca esse diabetes tipo 2 em adultos? Infelizmente, sim. E é exatamente isso que está acontecendo. Quanto mais pessoas com distúrbios imunológicos no mundo, né, em especial no Brasil, mais pacientes com diabetes. Com esse diabetes do adulto do tipo 2. E é isso que está acontecendo com a nossa população. Gente, é assustador. Segundo o SUS, o DataSUS, todos os anos morrem no Brasil 350 mil pessoas por consequência de distúrbios associados ao excesso de glicose no sangue. Isso é uma prova de que os medicamentos não funcionam. Porque se funcionasse,
nós não teríamos tantas mortes assim. Era só dar o medicamento e estava resolvido. Mas não é isso, porque ele compromete a imunidade. O segredo é qual, então? O segredo é cuidar da imunidade antes que a diabetes se estabeleça no corpo. Ok? Então, vamos observar com bastante atenção como que essa relação é muito íntima, tá? Como que o sistema imunológico desequilibrado está diretamente relacionado com o surgimento do diabetes, ok? Então, eu quero que vocês prestem, por gentileza, né? Quero não, eu convido a vocês para prestarem bastante atenção agora neste vídeo, é um vídeo científico que mostra para nós este mecanismo do diabetes acontecendo no corpo. Vamos observar, então. Veja só. Deixa eu colocar aqui, ó, para nós, já colocar aqui para rodar, o vídeo. Vocês estão vendo aí algumas pessoas obesas, né? A obesidade tem relação direta, infelizmente, com diabetes. A obesidade tem relação direta com diabetes. E quanto mais obeso a pessoa, maior é o processo inflamatório no corpo, né? Essa gordura visceral dificulta o pâncreas de produzir insulina na quantidade certa. A insulina é produzida por essas células chamadas ilhotas lá no pâncreas, tá? Essas ilhotas, as ilhotas de Langerhans é o nome do cientista que descobriu essas ilhotas, consegue capturar a quantidade de glicose no sangue e, através das células beta, produzir insulina. São essas bolinhas roxas que vocês estão vendo sendo produzidas aí. Quanto mais glicose chega, essa glicose veio da alimentação, vocês estão observando aí a glicose chegando, ó. Quanto mais glicose, são essa bolinha amarela, né? Mais insulina as ilhotas produzem, olha lá. Isso é num paciente saudável. Então, quando o paciente está saudável, quando ele consegue dosar a quantidade de insulina em função da quantidade de glicose, tudo bem. Mas aí começa a inflamação. Tá vendo a inflamação acontecendo? Essa aqui são glóbulos brancos, tá? Esses são monócitos que vivem lá no pâncreas fazendo limpeza do tecido. Então, quando o paciente ele começa a ter uma vida com estilo ruim, pró-inflamatório, dentro desses glóbulos brancos vai acontecer um fenômeno muito radical, que a gente não quer que aconteça no seu corpo, que é a liberação de radicais livres pelas mitocôndrias. E esses radicais livres vão ativar um conjunto de proteínas, e agora que nós estamos dentro da célula com um aumento de 7,1 milhões de vezes, observando essas proteínas sentinelas, identificando a presença de radicais livres. E elas, opa, isso é um sinal de perigo, o corpo está inflamado. Elas começam a se ligar umas nas outras, é muito bonito esse fenômeno, e elas vão formar uma espécie de um anel. Observem só. Este anel vai permitir que mais enzimas se associem a ela, e elas vão se encaixando. Próximo conjunto de proteínas, adaptadoras, e depois vem as enzimas, encaixando por último. Este mecanismo, esse conjunto de proteínas, é chamado de inflamossomo, ou corpo de inflamação. Isso está dentro dos glóbulos brancos, dentro dos monócitos, dentro dos macrófagos, lá no pâncreas. E aí ele começa a liberar um tanto de mensageiros, citocinas pró-inflamatórias, que vão ser liberadas para fora dele, ali no pâncreas. Isso vai atrair mais células brancas para o local. Vai atrair mais monócitos, mais neutrófilos, mais linfócitos. Imagine um pâncreas que antes era absolutamente normal, agora totalmente inflamado, cheio de glóbulos brancos chegando lá devido a esse processo inflamatório, que começou e não parou mais. Olha o que vai acontecer com as ilhotas. Elas vão acabar morrendo. Tá vendo as proteínas inflamatórias sendo liberadas aí? Olha, são essas bolinhas roxas aí no vídeo, né? Isso são citocinas que vão dificultar
a capacidade das ilhotas de trabalharem. Elas vão atrofiar e morrer. E na hora que o paciente consumir produtos ricos em glicose, não vai ter quantidade suficiente de insulina para produzir. Olha aí o atrofiamento, ó. Ela reduzindo de tamanho. E cadê a glicose? Vai chegar. E cadê a insulina? Não vai ter mais a mesma quantidade. E aí começa o drama. Quanto menos insulina, vamos fazer um antes e depois, ó. A minha esquerda e a direita. Antes e depois. Olha a diferença, gente. Olha a diferença do nível de insulina. É radical. Aí vem obesidade. Aí vem mais processo inflamatório. E o processo não para mais. Este é o grande drama. Portanto, quanto mais inflamação no corpo, menos insulina. Quanto menos insulina, mais glicose. Quanto mais glicose, mais inflamação. É um ciclo vicioso que não para mais. E vocês viram o papel direto da atividade imunológica no início do processo. Se você mantiver a sua imunologia em dia, o seu sistema imunológico em dia, portanto, em condição não inflamatória, exatamente, consumindo alimentos anti-inflamatórios, processos naturais de manutenção da imunidade, essa diabetes nunca vai fazer parte da sua vida.